Shalom, shalom! Estamos aqui para falar neste vídeo sobre as antenas HARP. Mas antes mesmo de começarmos, eu quero te convidar a deixar o seu like e também a compartilhar este vídeo. As antenas HARP, a pesquisa no Google é realmente altíssima. Todo mundo está procurando, todo mundo digita ali, procurando saber o que são as antenas HARP e o que ela influencia na nossa vida, se ela influencia no tempo ou não, no clima ou não. E também nas redes sociais nós temos muitas pessoas abordando este assunto. Mas o melhor, sabe quando você tem dúvida num assunto? Procure primeiro a informação correta da fonte certa e primeiro procure o que realmente é o projeto. Faça uma pesquisa científica, no caso, as antenas HARP é algo que é uma evolução na ciência incrível. Então procure primeiro em fontes corretas, depois correlacione com a Bíblia e veja se realmente faz sentido muita coisa que você está ouvindo. Mas vamos falar o que é a antena HARP? Eu vou ler para você ter uma informação correta daquilo que foi também a minha pesquisa. Bom, as antenas HARP, elas é um programa de pesquisa financiado pela Força Aérea dos Estados Unidos, Marinha e Universidade do Alasca, que tem como objetivo estudar a ionosfera e as suas possíveis aplicações em comunicações, sistema de alerta precoce, de eventos climáticos extremos, entre outras coisas. Tá bom, então, se estuda a ionosfera, nós como leigos precisamos procurar e entender o que é a ionosfera. Então, quando mais uma pesquisazinha e nós chegamos à conclusão de que a ionosfera é uma, olha, vou ler exatamente para você, tá? É uma camada da atmosfera terrestre localizada entre 80 a 640 quilômetros acima da superfície da Terra. É bem longe da gente, né? Bem alto. 80 a 640 quilômetros acima da superfície da Terra. É uma região que serve como uma fronteira entre a atmosfera inferior, onde vivemos, e o espaço exterior, entendeu? Fica nesse espaço, mas que está bem longe. Então, por que essa pesquisa? No dia a dia, o que ajuda a gente? É um avanço incrível essa pesquisa, porque, mais uma vez, eu quero mostrar a pesquisa para você. Ela é de acordo com o site oficial do programa. O projeto visa entender como as transmissões de onda de rádio interagem com elétrons e íons livres na ionosfera. Então, isso... Vamos lá, vamos trazer para uma linguagem mais fácil para a gente. É porque é para aprimorar sistemas de comunicação, como o Wi-Fi. Aí ajudou a gente, né? Se é para melhorar o Wi-Fi, continue a pesquisa. Então, é para aprimorar sistema de comunicação como Wi-Fi, internet móvel para celular e aplicativos baseados em localização. Então, a gente já está vendo que essa pesquisa é algo que ajuda a gente, que vai melhorar o Wi-Fi, é uma pesquisa para melhorar. E então, se isso é algo que aparentemente é inofensivo, por que as pessoas ficam apreensivas diante deste projeto? Mais um pouquinho desse projeto. Esse projeto de antenas, ele foi, agora eu vou mais uma vez uma informação, para a gente depois ir para a Bíblia. Localizado no Alasca, a base da pesquisa consiste em antenas transmissoras, porque a gente está falando de antena, você precisa entender. Consiste em antenas transmissoras de alta potência, alta frequência e que para estudar essas antenas que lançam para estudar instrumentos de pesquisa na ionosférica. É exatamente isso. É de alta frequência chamada IRI. Esse IRI é Instrumento de Pesquisa Ionosférica. Bom, como você viu,
aparentemente inofensiva, mas um grande avanço, não é? Um grande avanço você ter um estudo a este nível. E a Bíblia já nos fala que nos últimos dias, como está escrito em Daniel, o mundo, o conhecimento se multiplicaria. Deus preparou este momento, porque antigamente, todo e qualquer tipo de avanço tecnológico ou avanço científico, ele acontecia de 10 em 10 anos. Hoje, nós temos avanço tecnológico, todos os anos tem algo novo. E eu ouso dizer, e por que não dizer até de 6 em 6 meses? Porque essa velocidade, Deus anunciou. E em Daniel, ele diz que haveria, nos últimos dias, a ciência multiplicaria. Por que a ciência multiplicaria? Isso ajudaria muito o evangelho. É por causa do Wi-Fi, é por causa da internet, por tudo isso é que nós podemos falar aqui. Eu estou falando com você e você me ouve de todos os lugares. Isso é uma forma de evangelismo. Antes eu sou de um tempo em que o evangelismo era por panfleto. E hoje, este é o nosso panfleto, é muito mais eficaz e muito mais rápido. Por quê? Porque Deus tem pressa que todo mundo conheça as boas novas. Hoje, você pega o seu celular e você tem de forma gratuita, você tem a Bíblia em todas as línguas. Eu sou de um tempo também, em que a gente lá na Portas Abertas, a gente ficava, eu não trabalhei nessa área, mas muitos missionários traduzindo a Bíblia em línguas que muitas poucas pessoas falavam, mas que precisavam, povos indígenas e outras em aldeias, pessoas que tinham dialeto e que deveriam ter acesso à Bíblia e não tinham, porque não tinha na língua deles. Então muitas pessoas passavam muito tempo traduzindo pelo menos o Novo Testamento para essas pessoas terem acesso à palavra. E hoje nós já temos quase que em todas as línguas nós temos a Bíblia traduzida e de forma gratuita. Você pega o teu telefone e ali em um único telefone você tem tantos recursos, recursos de pesquisa sobre o assunto que você quiser. E assim o Evangelho ele tem ido pelos 4 cantos, porque nós temos uma ciência que multiplica assim de uma forma assustadora. Mas quando acontecem tragédias, muitas tragédias, o que isso traz para o coração das pessoas a ponto delas ficarem inquietas e ficarem ouvindo e ficarem com medo, às vezes, de algo que é benéfico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por que pessoas ficavam com medo do chip lá atrás, quando o chip começou a ser colocado no cartão de crédito? Por que as pessoas ficavam com medo? Não, eu não quero ter um cartão de crédito ou um cartão do banco que tenha chip no início. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que tiver a marca da besta na mão ou na cabeça, ou um chip, aí já colocou que era chip, este não vai ter salvação. Mas quem diz que esse chip é a marca da besta? É um avanço tecnológico para ajudar a sua vida. Depois, graças a Deus, as pessoas acalmaram, pararam com essa teoria da conspiração. E então elas foram e começaram a usar as coisas de uma forma mais tranquila. Quando o código de barra surgiu, também, não, isso é a marca do anticristo, não vou ter. A mesma coisa com as antenas RAP. Muita conversa ao redor dela. E eu vou dizer quais são as conversas e nós vamos, na conclusão desse vídeo, dizer qual é a minha opinião a este respeito. Mas então, por que as pessoas ficam instáveis com assuntos, diante de assuntos assim, de tecnologia como nós estamos vendo? É porque está acontecendo tanta catástrofe, e são catástrofes tão intensas e também em vários lugares. Parece que tudo está fora do controle, coisas que nunca tinham acontecido antes, e então elas ficam procurando uma explicação. Mas para estes eventos descontrolados e extremos, a explicação está na Bíblia. Leia comigo Lucas capítulo 21. Em Lucas capítulo 21 está escrito no versículo 25:
Nos últimos dias haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa de coisas que sobrevirão ao mundo. Então, aqui está explicando. Coisas de uma grande proporção vai acontecer. As nações estarão em perplexidade. E por quê? Porque vai ter tsunami como nunca antes, terremoto como nunca antes, enchentes como nunca antes. É o que está escrito aqui, vão estar em angústia. E por que estarão em angústia? Pessoas, eu estou lendo Lucas 21, agora 28. Haverá pessoas que desmaiarão, ou seja, desmaiar é você mostrar pessoas com um colapso emocional, pessoas, como diz aqui, com muita angústia, procurando uma explicação, e elas vão estar assim na expectativa das coisas que estão acontecendo, ou que acontecerão, as outras que acontecerão. Você já fica em perplexidade com as que estão acontecendo e muito mais com as que estão para acontecer. Então a Bíblia fala, está tudo no controle de Deus. Quando Deus quer chamar a atenção do seu povo, Ele permite que algumas coisas aconteçam na natureza, como aconteceu em Êxodo. Era tudo muito inexplicável, tanto para os egípcios, os israelenses, eles ainda sabiam, os hebreus, eles sabiam que Moisés estava ali falando, e quando ele falava, debaixo de uma unção tremenda e uma ordem de Deus, um grande fenômeno acontecia. Mas eram fenômenos assustadores, era uma chuva de granizo como nunca antes, o efeito das trevas como nunca antes, era as águas contaminadas como nunca antes, tudo era muito grande, e isso trouxe uma grande instabilidade ali no Egito. O que aconteceu? Pessoas que conheciam a Deus passaram a buscá-lo mais, como no caso os hebreus, e pessoas que não conheciam a Deus, só conheciam deuses, passaram a querer conhecer esse Deus dos hebreus, porque está escrito que muitos egípcios, eles saíram do Egito junto com os israelenses, porque nesse processo de tantas catástrofes, eles buscaram a Deus. Então, isso é uma forma de Deus falar, a terra está num tempo limite, a terra está debaixo de juízo, e você vai ter segurança em mim. Em tempo de catástrofe, procure a explicação em mim. Não lance sobre coisas como, por exemplo, o projeto HARP. Agora a gente chega aonde que o projeto HARP entra com as catástrofes. Eu vou ler para vocês entender o porquê as pessoas estão desestabilizadas e achando que o projeto HARP tem algum tipo de influência. Eles acham, a teoria conspiratória diz que o projeto HARP está interferindo no clima, trazendo todas essas tragédias. Mas como e por quê? Então eu vou ler. Aqui está escrito, né, que alguns estudos, deixa eu ver aqui aonde eu coloquei para você. Ah, tá. A teoria conspiratória afirma que o episódio, ou seja, as chuvas, as inundações aqui no Brasil ou em outras partes do mundo, que afirma que o episódio teria sido causado por grupos de grande poder, com o objetivo que proporcionam essa pesquisa das antenas, que com o objetivo de causar medo, confusão, indignação, e a partir disso, a vulnerabilidade causada, instituir seus próprios interesses. Então, que esses grupos poderosos financiam essa pesquisa HARP, que provoca essas calamidades com o objetivo deles implantarem um governo único. A Bíblia nunca diz que seria dessa forma que o governo único seria implantado, e eu digo para você que não tem base científica nenhuma. Por que não tem base científica nenhuma? Deus nunca nega a ciência. A ciência é que aprova o que Deus fala. Se você olhar
para todas as pragas no Egito, a ciência também prova que tinha lógica aquela sucessão de fatos. E quando você olha para Salmos e vê que em Salmo está escrito que Deus me conheceu ainda matéria informe. Como assim? Naquele momento, sem informação científica nenhuma, saber que um dia você foi matéria informe, que você era uma célula, isso é tremendo, não é? Então Deus sempre fala, no livro de Jó, fala de nomes de constelações, e o livro de Jó é do tempo dos patriarcas. Que extraordinário ver que Deus é um Deus que fala de ciência. Por isso que Salomão era o homem mais inteligente do mundo. Ele falava com muita facilidade de ciência, de clima, de biologia, de qualquer assunto, coisas espirituais ou científicas. Salomão, ele falava e as pessoas vinham de longe para ouvir essa sabedoria de Salomão. Mas essa teoria conspiratória, ela não tem base científica. Não tem como essas antenas influenciarem no clima, porque está muito acima de onde... Olha, eu vou ler para você o que um cientista, ele disse para você. O projeto, de acordo com os... não, isso aqui eu já falei para você. Então, o que eles falam é que o projeto, olha só, especialistas ouvidos pela BBC do Brasil apontam que a causa do problema é complexa e tem como raiz a combinação de 3 fatores. Só para falar daqui do Brasil. O que está acontecendo? São 3 fatores: a corrente intensa de vento, o corredor de umidade vindo da Amazônia e a onda de calor que está aqui. Então, não foi antena HAARP, foi a combinação de 3 fatores, e Deus, ele não tem nenhum tipo de interferência da antena, é Deus no controle. Deus está no... Deus quer a tragédia? Não, Deus às vezes permite para que o homem se volte para ele. Tá? Deus é amor, Deus não é um Deus que quer destruir a humanidade, pelo contrário, Deus quer que todo aquele que nele crer, por isso que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então as antenas, como você viu comigo anteriormente, por ser muito acima da camada da atmosfera, entre 80 a 160 quilômetros acima, é zero possibilidade de interferir no clima. Zero possibilidades, tá bom? Então, eu gostaria muito que você, antes de entrar em uma teoria da conspiração, porque isso fala contra nós mesmos cristãos, porque nós cristãos passamos a ser pessoas que repetem o que outros falam, sem buscar, sem pesquisar, e então ficamos desacreditados. Você pode dizer para aqueles que querem uma explicação: Jesus está voltando. Nós estamos vivendo num tempo limite. A Terra, ela está nos vivendo tempos estranhos, sim, porque nós estamos no tempo limite, mas não entre em teoria da conspiração. Quando o anticristo vier, é outra coisa, vai ser um acordo com o Oriente Médio, ali no Oriente Médio, o terceiro templo vai ser construído, haverá tudo em ordem, o governo único vai ser implantado, sim, mas pelo anticristo. Então não existe ainda, não são esses homens os mais ricos, sim, o governo único, nós também tem a agenda conspiratória falando do governo único, da agenda 2030, isso é para outro vídeo. Aqui eu só estou dizendo para você, as antenas não têm influência nenhuma no clima e nós não temos não tem base nenhuma essa teoria da conspiração. Que Deus te abençoe e que você possa buscar a Bíblia cada dia mais, para entender que Deus está no controle de tudo e é hora de buscar ao Senhor, porque estamos vivendo dias, os últimos dias, que é o princípio das dores, sem medo, sem susto e com muita segurança e fé e esperança em Deus.